Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre diagrama de Bode. Pessoal, antes de falar de diagrama em Bodes, deixa eu fazer um comentário breve aqui do que é um filtro de frequência. Então, falando de filtro de frequência, a função de um filtro é permitir ou rejeitar uma faixa de frequência. Ele impõe fortes atenuações às frequências rejeitadas e nenhuma atenuação às frequências permitidas. Então, tá aqui, eu tenho esse sinal no domínio da frequência, então tenho aqui as harmônicas. Imagine que o sinal que eu quero que passe, né, é somente esses sinais aqui, que está abaixo de 2 kHz. Tá? Então esse sinal aqui acima de 2 kHz é um sinal indesejado, é um ruído, por exemplo. Então, para poder eliminar essas frequências aqui indesejadas, o que eu posso fazer? Eu posso usar um filtro para poder selecionar somente as frequências abaixo de 2 kHz. Tá? Então, para poder fazer esse tipo de filtragem, eu estou usando aqui um filtro passa-baixa, né? Então ele vai permitir passar somente as frequências abaixo de 2 kHz. Tá? Então, quando eu falo de filtro, pessoal, esses filtros eles podem ser do tipo passivo ou do tipo ativo, tá? Então os filtros do tipo passivo, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai filtrar a frequência, como esse daqui, Então eu posso perceber, aqui, né, nesse gráfico, como é que eu tenho? Eu tenho aqui essa análise de intensidade, tá? Magnitude, que está em decibéis. E eu tenho essa outra faixa aqui, esse outro eixo, que é o eixo da frequência. Então, quando eu passei o filtro passa-baixa, o que aconteceu? Ele passou somente as frequências abaixo de 2 kHz. Essas outras frequências aqui, elas foram eliminadas, não tenho mais elas presentes aqui. Tá? E você pode perceber que a intensidade aqui era em torno de 0,4. Manteve aqui a intensidade. Tá? Então significa que é um filtro passivo. Tá? Os filtros ativos, o que ele faz? Os filtros ativos, além dele filtrar a frequência, pegar somente as frequências que eu desejo, ele também vai amplificar esse sinal. Tá? Então, em resumo, eu posso dizer o seguinte, que os filtros passivos, o sinal que eu quero, né, o sinal que eu estou filtrando, o sinal de saída ele vai ser menor ou igual ao sinal de entrada, tá? Então, basicamente vai ser a mesma, tá? Aqui está menor e igual porque você sempre tem uma perdinha aqui, mas é assim. Dentro da faixa que você deseja, ele vai estar lá, tá? Então, você vai ter a mesma intensidade. E os filtros ativos, o que ele vai fazer? Além de filtrar essas faixas, ele também irá amplificar esse sinal, tá? Então, eu poderia colocar aqui um ganho de 10 vezes, né? Então, ao invés de estar 0,4, isso aqui iria para 4 e assim vai, tá? Bem, pessoal, falando um pouco aqui sobre filtros, os filtros eles são classificados em 4 tipos, né? Então, eu tenho o filtro passa-baixa, que ele permite passar as frequências abaixo da frequência de corte. O filtro passa-alta, que ele permite passar todas as frequências acima da frequência de corte. O filtro passa-faixa, que ele permite passar dentro de uma faixa de frequência. Essa faixa de frequência é delimitada por uma frequência de corte inferior e uma frequência de corte superior. Então tudo que tiver entre essa faixa, né, dentro dessa da frequência de corte inferior e da frequência de corte superior, ele permite passar. E o filtro rejeita a faixa, que ele tem a princípio a mesma ideia do passa-faixa, só que ao invés de ele permitir passar, ele vai rejeitar, tá, essa faixa de frequência. Então eu tenho uma frequência de corte inferior, uma frequência de corte superior. Tudo que tiver entre essas duas faixas de frequência, ele rejeita, ele corta a passagem dentro dessa faixa de frequência. Bem, como é que funciona, né? Então, o filtro passa-baixa, eu tenho aqui a simbologia dele e aqui eu tenho a curva de resposta, tá? Então, eu sempre faço análise através do ganho, tá? Então, ganho de tensão, ganho de potência, tanto faz. E aí ele vai permitir passar somente abaixo da frequência de corte
estipulada, né? Então tem aqui essa frequência de corte, tudo que estiver abaixo dessa frequência de corte, ele vai permitir passar, tá? O símbolo, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho 3 ondas, né? Então, para poder simbolizar um filtro passa baixa, eu corto as 2 superiores e só deixo somente a onda inferior, tá? Então significa que ele corta as frequências altas e só permite passar as frequências baixas, tá? Dá uma olhada, ó, o filtro passa alta, olhando aqui pela simbologia, eu tenho aqui as 3 ondas, então eu corto as 2 inferiores e só deixo a alta, tá? O passa faixa, ele corta a inferior, a superior e deixa passar somente a frequência média aqui, tá? Então é uma faixa de frequência que está lá delimitada pela frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. E o rejeita faixa, ele rejeita essa faixa aqui, ó, mediana, que tá, o que está aqui no meio, né? Então, só mostrando melhor aqui a curva de resposta, né? Ó. Então o filtro passa baixa, permite passar todas as frequências que estão abaixo da frequência de corte. O filtro passa alta, permite passar todas as frequências que estão acima da frequência de corte. E o filtro passa faixa, ele permite passar todas as frequências que estão entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Então tudo que está aqui, ó, entre essa faixa ele permite passar. E o filtro rejeita faixa, ele vai rejeitar as frequências que estão entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Então, pessoal, falando um pouco aqui sobre largura de banda, a faixa de frequência passante em um meio é denominado largura de banda. Então, quando você tem lá um filtro passa baixa, um filtro passa faixa ou um filtro rejeita faixa, a faixa de frequência, né, que eu tenho, por exemplo, de um filtro passa faixa entre a frequência de corte superior e a frequência de corte inferior, isso é denominado largura de banda, tá? Às vezes a gente usa a abreviação usando a palavra BW, que significa bandwidth, tá? Que é a largura de banda em inglês, tá? Então é comum você achar BW e aí você tem um valor lá em hertz que significa a largura de banda daquele filtro. A largura de banda normalmente refere-se à faixa de frequência que o meio permite passar, garantindo nessa faixa pelo menos 50% da potência do sinal injetado, tá? Então, como é que a gente define qual que é a frequência de corte? A frequência de corte, ela me garante até 50% da potência do sinal injetado, tá? Então, imagine que eu tenho lá um filtro passivo, né? Então, o filtro passivo, o sinal de entrada vai ser igual o sinal de saída, né? A princípio, porque ele não vai ter amplificação. Então, quando esse sinal ele tiver uma diminuição de 50% do sinal injetado, né? Isso dá potência, tá? Significa que ali vai ser a minha frequência de corte, tá? Então, quando eu faço análise de tensão, pessoal, vai ser a relação de 0,707 da tensão de entrada. Bem, como a minha relação que eu vou estar fazendo análise desse ganho é sempre uma relação em decibéis, mesmo sendo o valor de tensão, a gente tem aquele fator de correção, como a gente viu naquela aula de decibéis. Quando a gente está trabalhando com tensão, eu tenho lá o 20 log, então ele já faz essa correção. Então não preciso me preocupar sabendo que potência é metade e tensão a relação é de 70,7%, tá? Então, para poder fechar, né, essa ideia, para poder calcular a largura de banda, o que eu faço, né? Eu faço a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior. Então, a maior frequência menos a menor frequência, isso vai me dar a largura de banda, tá? E aqui a observação que eu já tinha falado, né? Ó, tipo, a gente considera essa relação de 50% para poder ser a frequência de corte, isso devido ao ouvido humano, tá? Que ele tem a sensibilidade de perceber que só houve uma variação quando você tem a metade da potência sendo tirada, tá? Então, é aquilo que eu já tinha falado também na aula de decibéis. O ouvido humano, assim também como algumas
algumas características também da natureza, como por exemplo o condutor, ele vai ter essa percepção logarítmica, tá? Então a gente só consegue perceber alguma variação quando você tem a perca da metade, tá? Então basicamente seria isso. Então, pessoal, exemplificando aquilo que a gente falou lá no último slide, para poder definir a frequência de corte, adotamos que o sinal de saída tenha pelo menos 50% da potência do sinal de entrada. Então, sendo assim, né, vamos calcular o quanto que seria isso em decibéis, já que a magnitude a gente sempre vai esboçar os valores em decibéis. Então, eu tenho que a potência de saída é igual à metade da potência de entrada. Sabendo que o ganho de potência é a potência de saída pela potência de entrada, eu tenho que o ganho de potência será meio a metade da potência de entrada, dividido pela potência de entrada. Né? Aqui o que eu fiz? Eu simplesmente substituí, né, o PS, sabendo que a potência de saída é a metade da potência de entrada. Então, isso significa que o nosso ganho de potência vai ser igual a meio. Colocando esse meio na fórmula de decibéis, o que eu tenho? Né? Que o ganho em decibéis vai ser igual a 10 vezes o log do ganho de potência. O nosso ganho aqui é a metade, né? Então, 10 vezes log de meio, isso vai dar menos 3 decibéis. Pessoal, se eu utilizar aqui a calculadora e fazer aquilo que eu tinha falado para vocês anteriormente, né, que, bem, isso aqui é considerando a metade da potência, né? Então, como geralmente a gente faz uma relação de tensão, né, como eu tinha falado para vocês, a relação de tensão, ao invés de ser 50%, vai ser 70,7 ou 0,707, tá? Então, só para poder comprovar para vocês que isso também vai dar menos 3 dB, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 20, né? Porque como eu estou trabalhando com tensão, vai ser 20, não 10, vezes o log de 0,707, tá? Que é o 70,7% lá, como eu havia dito. Então, isso também dá o menos 3 dB, tá? Então, indiferente de estar trabalhando com a magnitude, fazendo análise de potência ou fazendo análise de tensão, sempre eu vou considerar menos 3 dB da potência máxima, né, para poder saber a minha frequência de corte, tá? Então isso aqui é importante a gente guardar isso, tá? Então guardem com carinho aí esse dado. Então, pessoal, associando todas aquelas informações que a gente pegou aí anteriormente, um filtro ideal, ele não vai ter o seu corte abrupto, né? Ele não vai descer aqui com 90 graus, como eu tinha mostrado lá no primeiro slide, tá? Então ele vai decair, né, gradualmente, e aí a gente vai considerar sempre menos 3 decibéis, onde esse menos 3 dB representa 50% da potência, ou 70,7% da tensão de entrada, tá? Então, dessa maneira, um filtro passa baixa, eu tenho aqui essa resposta, né? Um filtro passa alta seria essa resposta aqui, né? Do valor máximo menos 3 dB, eu acho aqui a frequência de corte. O filtro passa faixa, a mesma coisa, tem aqui o valor máximo, menos 3 dB, eu vou ter aqui a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. E um filtro rejeita faixa, eu tenho aqui o valor máximo, então menos 3 dB, frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, tá? Então essa vai ser a resposta aí de um filtro ideal. Então, pessoal, vamos começar a falar do diagrama em Bode propriamente dito, né? Então, denomina-se diagrama de Bode o gráfico que relaciona o ganho de tensão de um circuito em função da frequência de operação, podendo ser representado em módulo ou fase. Então, o diagrama de Bode, ele pode ter essas duas componentes, tá? Ele pode ter um módulo, esse módulo seria a relação da saída pela entrada, e ou fase, tá? Faltou um E aqui. A fase, ela é o quê?
é o quanto que a tensão de saída está defasada, né, ou adiantada com relação à tensão de entrada. Por o filtro ser um circuito composto por resistor, capacitor, a gente vai notar o quê? Que a saída ela pode estar adiantada ou atrasada com relação à entrada, tá? Então também posso montar o diagrama de Bode contendo o módulo e também essa fase com relação à defasagem dela. O módulo do ganho informa o quanto a tensão de saída é maior ou menor que a tensão de entrada. Então é aquela ideia que eu tinha falado, né? O módulo do ganho nada mais é do que a relação do ganho, é a saída pela entrada, tá? Então é o valor da tensão de saída ou a potência de saída dividido pela tensão ou potência de entrada. E a fase do ganho informa o quanto a tensão de saída é defasada em relação à tensão de entrada, tá? Então essa defasagem ela pode estar adiantada ou atrasada, tá? Então, pessoal, tem aqui um diagrama de Bode. Esse diagrama de Bode eu tenho os dois componentes, tá? Tem o módulo aqui do ganho e tem aqui a fase do ganho. Esse é o circuito para poder ter essa resposta desse filtro passa-baixa. Então, só para a gente poder entender como é que funciona esse circuito, é isso aqui, ó. Tem uma resistência, né? E tenho aqui essa capacitância. O capacitor, como é que ele funciona? Conforme você vai aumentando a frequência, né? Em frequências baixas, ele vai ter uma alta impedância, e conforme você aumenta a frequência, ele vai diminuindo essa impedância. Então, aqui nesse circuito, como é que ele está se comportando? Em frequências baixas, ele vai ter uma impedância muito maior do que do resistor, então a maior queda de tensão vai estar aqui no capacitor, e conforme eu vou aumentando a frequência, essa impedância do capacitor vai diminuindo, e aí a queda de tensão vai diminuindo aqui e vai aumentando aqui no resistor, tá? E aí eu tenho aqui como resposta um filtro passa-baixa, tá? Bem, analisando aqui o diagrama de Bode, né? Então, em menos 3 decibéis, né? Eu vou ter aqui a minha frequência de corte, né? E essa aqui é a fase. Então, perceba que no começo a entrada praticamente ela está em fase com a saída, tá? Então, a defasagem é de 0 graus. Quando eu chego na frequência de corte, a defasagem para esse circuito aqui é de menos 45 graus. E conforme eu aumento aqui a frequência, né, ele chega aqui próximo de menos 90 graus, a defasagem da saída pela entrada. Bem, pra gente o que interessa, né? Ó, representando, ó, essa aqui é a caixinha preta, né? A gente pode considerar isso aqui como o nosso filtro, tá? Então, por ser um filtro passa-baixa, então é isso daqui, ó, tá? A representação gráfica lá do filtro passa-baixa. A gente vai ver nos próximos slides como calcular isso daqui e como levantar aqui os parâmetros desse diagrama em Bode aqui, desse filtro, tá? Então, não se preocupa, aqui era mais para poder apresentar mesmo o que é um diagrama em Bode. Pessoal, antes de começar a fazer as análises dos filtros através do diagrama em Bode, deixa eu só explicar para vocês como é que funciona esse gráfico monolog, tá? Então, esse é um gráfico onde eu tenho aqui essa parte inferior que vai ser meu eixo X, tá? Então, perceba que aqui nesse gráfico eu tenho uma escala logarítmica e aqui o meu eixo Y, ele está aqui numa escala linear, tá? Então, como é que funciona aqui essa escala logarítmica, né? Eu tenho aqui base 10, né? Então, são valores em base 10, onde esses valores, para o nosso caso, vai ser todos os valores positivos, tá? Porque a gente vai usar isso aqui como frequência. E essas bases 10, a gente pode começar com 10 elevado a 1, a 2, ao quadrado, né? Ao cubo, a 3, né? A quarta, e assim vai. Bem, e eu também posso usar também valores negativos, né? Qual que vai ser a diferença de um para outro? Por exemplo, ó, colocando aqui, ó, 10 elevado a 0, eu tenho 1. Então isso significa que ele está começando com 1. Se eu colocasse 10 elevado a menos 1, então significa que ele estaria começando com 0,1. 10 a menos 2, 0,01.
10 a menos 3, 0,001 e assim vai, tá? Então, no exemplo que eu estou colocando aqui, ó, então 10 elevado a 0, esse primeiro valor aqui vai ser 1. 10 elevado a 1, então isso aqui é 10, então 1 e 10. Esse aqui 10 ao quadrado, então é 100. 10 ao cubo, 1000. 10 à quarta, 10.000. 10 à quinta, 100.000. E 10 à sexta, 1 milhão, tá? Então, essa é a divisão aqui, ó, nessa escala logarítmica, tá? Se eu pegar aqui, ó, desse trecho até esse trecho, a gente chama isso aqui de década, tá? Então, daqui até aqui eu tenho uma década. Os valores daqui, ó, eles estão de 1 até 10. Então, significa que esse aqui vai ser... Se esse aqui é 1, esse aqui vai ser 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, só para poder representar melhor aqui, ó. Então, ele está dividido aqui, ó, em 10 partes, tá? Até chegar no último aqui, que vai ser 10. Então, aqui eu tenho 10. 10 ao quadrado é 100. Então, significa que desse ponto até esse ponto aqui, ó, eu vou ter tudo isso daqui, ó, tá? Por quê, ó? Porque se isso aqui é 10, então vai ter aqui o 11, blá, 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 até eu chegar ao 20. Depois 30, 40, 50, até chegar o último aqui, ó, que é 10 ao quadrado, que é 100. Tá? Então, o que significa, pessoal? Que essa década aqui, ó, ela coube aqui, ó, numa divisão. Tudo bem? Essa escala está em logaritmo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. E, bem, por que a gente está usando aqui uma escala logarítmica? Porque as respostas do filtro, ela tem uma resposta logarítmica, tá? E aí vocês vão perceber que quando a gente coloca aqui nesse gráfico monologue, ao invés de eu ter uma decaída assim bem lenta, né, exponencial, ela vai sair uma reta, tá? Porque aí essa escala logarítmica ela vai fazer essa conversão, ela vai tipo transformar essa caída, que seria uma exponencial, em uma descida linear, tá? Então aí fica mais fácil a gente fazer a análise dos filtros, tá? Então, em resumo, é isso. Isso aqui é importante a gente saber, porque todos os gráficos que a gente vai analisar, ele vai ter aqui essa escala logarítmica, tá? Mas não é complicado, tá? Ó. Então, lembrar que esse aqui eu tenho 10 elevado a 0, né? Então, se aqui for 1, isso aqui vai ser 100. Ou melhor, desculpa, se aqui for 1, isso aqui vai ser 10. O próximo 100. O próximo 1000, 10.000 e sempre múltiplo de 10, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui vários filtros, tá? Tipo, todos são filtro passa-baixa, mas aí eu tenho aqui a representação de acordo com a seletividade desse filtro, tá? Seria a qualidade desse filtro. Então, um filtro ele é considerado assim de melhor qualidade, né, de acordo com a ordem dele. Tá? Então eu tenho os filtros aqui de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Tá? Quanto maior a ordem desse filtro, maior a seletividade dele. Tá? Então, o filtro ideal seria o quê? Ó, quando eu chegasse aqui na frequência de corte, ele descesse, né, na vertical, né, e não permitisse passar nenhuma frequência maior do que a frequência de corte. Porém, não é assim que funciona, tá? Então ele vai atenuando aos poucos, né? Eu tenho um circuito lá, resistor, capacitor, capacitor e indutor basicamente que vai fazer essa seleção, tá? Que vai diminuir. E, bem, e aí o que pode diferenciar aí um filtro do outro seria a ordem desse filtro, tá? Então, como é que eu faço para poder saber qual que é a ordem do filtro? Bem, primeiro eu tenho que achar a frequência de corte. Frequência de corte é sempre menos 3 dB do ganho máximo. Nesse caso aqui é um filtro passivo, então vai ser 0 menos 3, então está aqui a frequência de corte. E aí, bem, eu vou fazer a análise através de uma década, tá? Então, dá uma olhada, pessoal. Aqui eu estou em frequências em radianos, mas o princípio é o mesmo para a frequência em hertz também, tá? Então, a minha frequência de cortes, eu tenho aqui a frequência igual a 1 radianos por segundo, né?
Se eu ando uma década, seria o quê? Seria 10, tá? Como é que eu descubro qual que é a ordem desse filtro? Eu pego aqui, ó, o quanto que ele atenuou nesse trecho de uma década, tá? Então, para esse filtro aqui, ó, menos 3 dB, né? Se eu ando uma década, eu tenho aqui o valor de menos 20, tá? Então, menos 3 menos 20, isso dá uma atenuação de 17 decibéis por década, tá? Então, filtros que têm aí atenuação de 17 decibéis por década são filtros de primeira ordem. Filtros de segunda ordem, então dá uma olhada, ó, menos 3 dB aqui, ando uma década, deu menos 40. Então, menos 3 menos 40, isso dá o quê? Dá 37 decibéis por década. Filtros de terceira ordem, menos 3, venho aqui uma década, menos 60, então isso aqui dá o quê? Dá 50 decibéis por década. Filtros de quarta ordem, então quarta ordem, menos 3, uma década depois, menos 80, então dá 77 decibéis por década. E filtros de quinta ordem, menos 3, né? Uma década depois, eu tenho aqui menos 100, tá? Então dá 97 decibéis por década a atenuação de um filtro de quinta ordem. Então, ó, perceba que a seletividade de um filtro de quinta ordem é muito maior, muito superior do que um filtro de primeira ordem, tá? Ó. Então ele é muito mais seletivo. Para frequências maiores do que a frequência de corte, ele vai atenuando muito mais do que um filtro de primeira ordem, tá? Então, filtros de terceira, quarta, quinta ordem são filtros que geralmente são filtros complexos, a construção dele não é tão simples. Filtro de primeira e segunda ordem dá para poder fazer com resistor e capacitor em série paralelo, configurações simples. Mas quando eu chego aqui em filtros de terceira, quarta e quinta ordem, o circuito já fica um pouco mais complexo, tá? Sendo que hoje em dia é muito comum vocês desenvolver esse tipo de filtros através de DSP, através de circuitos integrados e através de programação. Então é isso, tá? Então basicamente é isso sobre a relação aqui das qualidades, das seletividades aí dos filtros. Então, pessoal, vamos fazer esse exercício onde eu tenho aqui a resposta de um filtro ideal, tá? E aí eu vou querer levantar alguns parâmetros sobre esse filtro, como por exemplo, qual o modelo, qual o tipo, a frequência de corte, quero saber a largura de banda, a atenuação por década e a classificação desse filtro, se ele é de primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta ordem, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse filtro aqui é verificar qual o modelo do filtro, né? Então ele um modelo um passa-baixa, tá? Então ele é um filtro passa-baixa, então ele permite passar somente as frequências abaixo da frequência de corte. Ele é do tipo passivo, então significa que o sinal que eu tenho de entrada vai ser igual ao sinal de saída, tá? Ou seja, o ganho dele é igual a 0 dB, tá? Não é um filtro ativo. Um filtro ativo, a saída seria maior do que a entrada. Então isso aqui é um filtro passivo. Para poder achar a frequência de corte, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que pegar o maior ganho que eu tenho aqui desse filtro, então ele é 0, e tirar 3 dB desse valor máximo. Então, pegando aqui ó, como referência, 0 menos 3 dB estaria mais ou menos por aqui, né? Então, se eu descer, eu acho aqui a frequência de corte desse filtro aqui. Então, é algo em torno aí de 1500 Hz, tá? Por que 1500 Hz? Né? Ó, porque, olha só, aquilo que eu tinha falado, ó, 10 a 0 vai ser 1, aqui vai ser 10, aqui vai ser 100, aqui é 1000. Então, se aqui é 1000, aqui vai ser 2000, né? Então, eu estou mais ou menos na metade, né? Então entre 1000 e 2000 a metade mais ou menos é algo em torno aí de 1500 Hz. Para poder saber
então a frequência de corte 1500 Hz. Para poder saber a largura de banda desse filtro, o que eu faço? Eu pego aqui a menor frequência, que está aqui em 0 praticamente, tá? E venho aqui até a frequência de corte. Então, como é um filtro passa baixa, vai ser igual a 1500 Hz. Então, isso aqui é a banda desse filtro, tá? Então, a banda desse filtro é de 1500 Hz. Para poder descobrir aqui agora a atenuação por década, o que eu faço? Eu tenho aqui a frequência de corte, que é 1500 Hz. Eu vou andar aqui, uma década, então 1500, uma década para frente seria 15.000 Hz, tá? Então de 15.000 Hz eu subo, né? E venho aqui, e acho aqui a atenuação depois de uma década, tá? Então, aqui nesse ponto na frequência de corte é menos 3, né? Nesse outro aqui é menos 20. Então, a atenuação que eu tenho aqui nesse ponto, né? Entre esse ponto e esse outro ponto aqui, vai ser de 17 decibéis por década. Então, ele está atenuando 17 decibéis em uma década. Então, significa que é um filtro de primeira ordem, tá? Então, tá aqui, filtro de primeira ordem. Pessoal, nesse segundo exercício eu também tenho um filtro passa baixa. E aí, bem, eu apliquei na entrada desse filtro 2 volts, tá? Então, indiferente da frequência, a minha tensão de entrada sempre foi igual a 2 volts. E aí, a saída, ela foi variando a tensão de acordo com as frequências que eu fui aplicando, tá? Então, lembrando que um filtro passa baixa, conforme você aumenta a frequência, a tensão de saída vai diminuindo, tá? Então essa é a ideia do filtro passa baixa. Então o que eu quero, né? Através desse gráfico eu quero construir a minha relação de ganho, né? Pela frequência, tá? Então ganho em decibéis pela frequência. Então eu coloquei aqui duas colunas, uma coluna para poder achar a relação de ganho de tensão por tensão, e aí com isso aqui eu já calculo também o ganho em decibéis. Tá? Então, montando aqui os valores, né, da tabela, eu obtive isso daqui. Então, vamos lá, vou fazer o cálculo aqui do primeiro só para vocês verem como é que surgiu esses valores. Tá? Então, a relação de ganho de tensão por tensão, ele vai ser o quê? A tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Então é 4 dividido por 2, né? Então 4 dividido por 2. Deixa eu só apagar aqui o anterior. 4 dividido por 2 é igual a 2, tá? E esse cara aqui, é a relação em decibéis desse 2, tá? Então isso aqui já é um pouco mais complicado. Então vai ser 20 vezes o log de 2, tá? Então, isso dá 6 decibéis. O segundo foi a mesma coisa, tá? Então, perceba que caiu só um pouquinho, né? Que era 4, que ficou 3.99, 3.88. Ele começou a cair um pouquinho lá pra frente, tá? Bem, com isso, pessoal, eu monto, jogo esses dados aqui no Excel. E aí eu obtenho aqui essa curva, tá? Então, tá aqui a curva. Eu mudei as características lá do Excel para poder colocar aqui o eixo X em escala logarítmica, tá? O eixo Y está aqui em linear, só que os valores estão em decibéis, né? Mas são divisões lineares. E aí eu quero saber as características desse filtro, tá? Novamente, o modelo, se ele é passivo ou ativo, se é um passa alta, passa baixa, o tipo, se é ativo ou passivo, a frequência de corte, a largura de banda, a atenuação por década e a classificação de primeira, segunda ou terceira ordem. Então, primeira coisa que eu consigo perceber logo nesse filtro, que ele é um filtro passa baixa. Ele é um filtro do tipo ativo, né? Por quê? Porque o ganho aqui, ele é maior que 0 decibéis, então ele é um filtro ativo. Então o ganho desse cara é de 2 vezes, ou 6 dB, né? Eu vou tirar 3 dB do valor máximo para poder achar a frequência de corte. Então 6 menos 3 vai dar 3. Aí eu acho aqui a frequência de corte. A frequência de corte desse filtro é igual a 2.000 Hz.
Então tá aí, 2000 Hz. A largura de banda seria aqui entre esses dois extremos, né? Então vai ser igual à frequência de corte também, que é 2000 Hz. A atenuação por década, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o valor aqui da frequência de corte, que é de 2000 Hz, vou andar uma década, então vai dar 20.000 Hz. Desse 20.000 Hz, eu vou ver em que ponto que ele está batendo aqui, ó. Então eu descubro qual que é a atenuação que ele tem aqui no período de uma década. Aqui está marcando menos 14. O valor aqui que eu tenho é 3 dB, então 3 menos menos 14. Isso dá uma atenuação de 17 decibéis. Tá? Então 3 menos menos 14 dá 16 decibéis. Então ele é um filtro 17 decibéis por década, então significa que ele é um filtro de primeira ordem. No exercício 3, pessoal, eu fiz essas características usando o Multisim, tá? Que é um software parecido com o Proteus, mas ela é da National Instruments. Então tem aqui o filtro que eu fiz aqui com resistor e capacitor, tá? E aí o legal desse simulador de circuitos eletrônicos que ele já monta para mim o diagrama em Bold. Então tem aqui a magnitude e eu tenho aqui a fase, tá? Então ele já me dá os dois, né? Me dá aqui o ganho, né? A relação da saída pela entrada, e dá aqui também o quanto que a saída está defasada com relação à entrada, né? E aí, bem, pegando aqui as características desse filtro, ele permite aqui, através dos settings, né, colocar aqui o cursor, né? Então venho aqui, ó, menos 3 dB, acho aqui a frequência de corte. Então tá dando aqui, ó, frequência de corte 160 Hz, que vai ser igual à largura de banda. A atenuação por década é 17, né? Como é que eu fiz isso? Ó? Eu marquei aqui, ó, se isso aqui ele tá dando aqui 160 Hz, eu ando aqui uma década para frente, então uma década para frente é igual a 1600, ele vai bater aqui, ó, em menos 20, então de 3 a menos 20 eu tenho 17 decibéis por década, então significa que é um filtro de primeira ordem, tá? Pessoal, então é isso. Nessa aula eu queria mostrar para vocês o que é diagrama em Bold. Eu vou passar aí como atividade aí uns filtros para vocês fazerem, mas eu vou fazer uma parte 2 dessa aula mostrando para vocês como é que vocês vão fazer os exercícios, tá? Então, boa sorte aí nas atividades. Qualquer dúvida aí pode postar aí nos comentários do vídeo, pode postar aí nos grupos de WhatsApp, que eu irei ajudá-los.